Graça e paz, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família, com a sua casa, com tudo que lhe pertence, porque Deus é bom e é Ele que tem nos dado força, mesmo quando parece que estas forças não existem mais. Esta semana, nosso Sementes para a Vida está tratando sobre algo muito importante para a nossa vida cristã. Estamos falando sobre o perdão, a importância de ter o perdão, de oferecer o perdão e quanto o perdão faz bem para a nossa vida. Em toda a Bíblia, vemos descrito as formas como Deus perdoou o homem, desde quando o homem caiu lá no Éden até quando Jesus veio e vai continuar perdoando o homem até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecendo essas condições de perdão ao homem. Aquele que verdadeiramente se arrepender sempre encontrará o perdão divino. E sabemos que só através de Cristo o homem pode reconhecer o seu pecado, se arrepender e obter este perdão. Fora Cristo não existe arrependimento, não existe perdão e não existe salvação. Somente quando chegamos a Cristo, reconhecemos o quanto somos pecadores e aí sim encontramos o perdão ao cairmos nesta realidade que somos pecadores e precisamos melhorar e precisamos nos arrepender, e a força de Cristo nos faz ser pessoas melhores. Sendo assim, a gente observa Jesus oferecendo perdão várias vezes nos evangelhos. Quando ele estava no seu ministério, por várias vezes Jesus ofereceu perdão às pessoas, como Zaqueu, como a mulher adúltera, como aquela filha que estava ali no poço de Jacó, também uma filha de Deus que alcançou o perdão dos seus pecados, da qual ela vivia e teve uma vida transformada por Cristo. Dentre essas histórias, uma que eu acho muito linda e muito interessante é a do ladrão da cruz. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 38 a seguir, você pode conferir, é muito importante que você confira na Bíblia Sagrada o que está descrito no texto. Nos conta que Jesus está crucificado entre dois homens, dois ladrões, que mereciam estar ali, que foram condenados para aquela ocasião. Eles estavam ali devido aos seus erros, às suas escolhas, e receberam um castigo, e aquele castigo era a morte de cruz, era a condenação. Entre esses dois homens, que a princípio estavam zombando de Jesus, um deles cai em realidade. Ele começa a observar que aquela pessoa, aquele homem que estava no meio deles, era o Senhor Jesus. E ele certamente observando, e podemos chegar a uma conclusão que até mesmo ele tinha ouvido falar ou visto Jesus nas suas realizações, não havia nenhuma condenação que viesse cair sobre os ombros de Jesus, visto que ele reconhece que eles mereciam estar ali, mas Jesus não. Então aquele homem olha para Jesus e diz: olha, mestre, nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não. Enquanto o outro desafiava a autoridade divina com um tipo de soberba no seu coração, zombava, caçoava sobre a pessoa de Jesus. Mas aquele outro, ele para e olha para Jesus: olha, mestre, nós merecemos estar aqui, nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos a lei, e o pecado é a transgressão da verdade. Quando você erra o alvo, quando você erra o objetivo, e ali toma decisões que vão acarretar as consequências. Então a consequência daqueles roubos, daquilo que eles praticavam, veio e levou eles àquela cruz. Aquele homem olha e diz: olha, quando o Senhor estiver lá no paraíso, quando o Senhor chegar lá, lembre de mim. E Jesus olha para ele e diz: olha, hoje te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus mostra para ele o perdão, oferece para ele a oportunidade de se salvar por um ato de arrependimento que aquele homem teve. É muito importante lembrar que o nosso Pai Celestial nos perdoa quando verdadeiramente há dentro de nós arrependimento e não medo. Às vezes o homem, com medo de Deus, ele começa a pedir perdão incansavelmente, mas não abandona a prática do erro.
não abandona a prática daquela maldade que ele pratica, sendo para com outras pessoas ou para com ele mesmo. Aquele homem, nos últimos instantes da sua vida, ele não teve tempo de fazer uma confissão pública, descendo as águas batismais e reconhecendo Jesus como Salvador. Ele não teve tempo de se batizar, mas ele reconheceu Jesus e se arrependeu. E quando ele se arrepende de todo o seu coração, ele faz a sua confissão de fé. Ele confessa o reconhecimento que Jesus era o seu Senhor. Que Jesus estava ali cumprindo uma obra, que ele era puro, que ele não tinha condenação alguma e que eles estavam errados. Mas o mais interessante dessa história é o reconhecimento de quem está errado. E hoje há uma dificuldade muito grande, principalmente por parte dos altos escalões, até mesmo dentro de uma igreja, que hoje é redigida como uma empresa, a maior parte das vezes, né? E as pessoas, quanto maior é o seu grau, quanto maior é a sua fama, mais difícil fica dela reconhecer que está errado. Quando isso acontece, há uma dificuldade muito grande de alcançar o perdão de Deus, porque todos nós somos iguais. O nosso grau, né, se eu sou pastor, missionário, apóstolo, seja lá o que eu for, não me coloca acima das demais pessoas, no sentido de que Deus vai me ouvir mais do que ouvir a outra pessoa. Certamente que não. Deus olha lá no céu e me enxerga como um servo que careço da sua bondade e da sua misericórdia. Mas hoje há um espírito, né, que coloca no coração das pessoas aquele sentimento que ele é superior às demais. Isso lhe causa arrogância ao ponto que os seus pecados já não lhe incomodam mais. Ao ponto que aquele simples membro da igreja começa a enxergar os erros e defeitos dele, mas ele não consegue sentir e acha que está muito alto para pedir perdão e para chorar e para se arrepender aos pés do Senhor. Uma vez ou outra, certamente todos nós cometemos vários erros. Estamos sempre pecando, estamos sempre errando. E é por isso que todos os dias devemos confessar os nossos erros, as nossas culpas diante do Senhor, para que possamos alcançar o perdão divino. Porque se isso não acontece, se não reconhecemos que nós pecamos, que nós erramos, vai ficar muito difícil Deus trabalhar na nossa vida. Vamos viver uma vida acarretada de dificuldades, sem sentido, uma vida que não flui, uma vida que não há paz, que não há alegria, porque dentro de nós está certos pecados não confessados diante de Deus. Palavras, pensamentos, desejos, antes de tudo, até mesmo das nossas petições, vamos olhar para dentro, fazer uma análise de nós mesmos. Como a mensagem da ceia nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este autoanálise deve ser bem crítico, você deve olhar com bastante intensidade o que está morando dentro do seu coração, o que está morando dentro de você. E você vai até o Pai Eterno e se arrepender, chorar se necessário e implorar o seu perdão, e que Ele afaste, como Davi pediu, afaste de você os seus maus caminhos, as suas más escolhas, para que você verdadeiramente desfrute do perdão de Deus oferecido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando isso acontece, certamente você será uma pessoa mais abençoada, mais feliz e mais próspera em tudo quanto você fizer. Prosperidade não é só a questão financeira. Eu vejo prosperidade em tudo que a gente coloca as nossas mãos, na nossa família, na nossa casa, na sua roupa, naquilo que você faz, né? Até mesmo na panela de arroz. Há prosperidade quando você é uma pessoa temente a Deus. Com salário mínimo você pode se tornar uma pessoa próspera quando você teme a Deus. E eu vejo que muitas das vezes a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente chega para Deus e só pede, e só reclama, e só insiste, e só fala, e esquece que nós estamos carregando fardos novamente. Fardos que deixamos um dia
e voltamos lá atrás e pegamos aquelas migalhas podres de pecado e começamos a praticar novamente. Isso vai se tornando um fardo cansativo e depois ficamos ao lado ao outro olhando onde eu estou errando. E o erro está aí, em não se arrepender e voltar a praticar o que é certo e correto diante dos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Lembre-se, aquele homem reconheceu e alcançou o perdão de Cristo. Reconheça quem você é e alcance a dádiva do perdão de Deus. Assim eu desejo para a sua vida neste dia de hoje e que Deus abençoe você e até amanhã, se o Senhor nos permitir.